O estudo de hoje tem mudado a vida de milhares de pessoas. Mudou também a minha vida. E com certeza você vai conhecer a mensagem que tem a ver com o seu futuro eterno. O juízo final é o tema que, na verdade, as pessoas precisam conhecer. Existe uma oração, uma reza que a Igreja Católica ensina. É a reza do credo, creio em Deus Pai. Ela começa mais ou menos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ela vai, e no finalzinho diz assim, que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Veja, julgar os vivos e os mortos. A reza fala do julgamento, mas não diz como será o julgamento, nem diz quem será o juiz, o advogado, as testemunhas, os réus e a lei. E agora nós vamos estudar dentro da Bíblia, dentro da profecia do Apocalipse, e vamos encontrar a resposta para as perguntas sobre este tão importante assunto, o juízo final. Muitas músicas já foram feitas sobre esse assunto, mas hoje nós vamos deixar tudo isso de lado e vamos ver o que Deus tem a nos ensinar. E o Espírito de Deus, que está aqui comigo e que está aí com você, com certeza vai iluminar a nossa mente e vai nos fazer entender esse tão fascinante assunto. Vamos comigo abrir a Bíblia Sagrada aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, e eu leio exatamente assim, olha, 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A palavra de Deus é muito clara e diz que todas as pessoas estarão um dia diante de Deus. Quando a Bíblia diz todas as pessoas, ela está falando de pessoas de uma forma geral. Do rico, do pobre, do negro, do branco, do brasileiro, do estrangeiro. A Bíblia está falando de artistas, de pessoas famosas. E a Bíblia está falando de pessoas comuns, como nós. O que ela está dizendo, o que Deus está dizendo, é que todas as pessoas, indistintamente, estarão um dia diante de Deus, diante do Pai Celestial. E aí, eu pergunto a você, vem cá. O dia em que eu e você, o dia em que chegar o momento de você estar diante de Deus, como será? Como será o dia do juízo final? Como será o momento em que todas as pessoas, todos os homens, terão que encarar Deus face a face? A Bíblia diz, todos devem comparecer perante o tribunal de Cristo. Meu amigo, muitas pessoas nos nossos dias têm estado em tribunais, têm estado assistindo, até mesmo participando de julgamentos. Algumas pessoas participam como réus, outras como testemunhas e outras pessoas apenas assistindo. A verdade é a seguinte, quando alguém vai para um julgamento, quando alguém é réu e vai para uma sala de julgamento, ela fica preocupada, ela fica apreensiva e ela se prepara, procura um bom advogado e ela fica realmente muito atenta a tudo isto que vai acontecer no momento do julgamento. Por isso, o que estamos falando agora é do julgamento final, é do juízo final. E este assunto, o juízo final, é que deve nos levar a uma preparação maior, deve nos levar a uma preocupação maior. E é bom que você arrume um bom advogado. Mas eu tenho uma grande notícia a você. O nosso grande advogado é Jesus Cristo e ele vai interceder por mim e por você. Vamos dar uma olhadinha no computador agora e vamos analisar em detalhes esta situação que a Bíblia coloca em que todos nós estaremos um dia diante do juízo de Deus, diante do próprio Deus. Olha aqui, o juízo final. A palavra de Deus diz, todos os homens estarão um dia diante de Deus. Você pode ver aqui, todo mundo um dia vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Deus dará um jeito e todo mundo vai estar um dia diante de Deus. E o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 14, afirma, Deus trará a juízo todas as obras, mesmo as escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as obras. Quais são as obras que a gente costuma esconder?
Todas as pessoas têm boas obras e todas as pessoas têm más obras. Qual destas obras você acha que nós costumamos esconder? As boas ou as más? É claro, as más. As obras boas nós fazemos questão que todo mundo veja que a gente fez, não é mesmo? As boas obras nós queremos que as pessoas olhem, vejam e até nos elogiem. Mas a verdade é a seguinte: Deus diz que vai trazer a juízo até as obras escondidas. Você tem algum pecado escondido? Você já pecou e escondeu o pecado? Com certeza, todos nós já fizemos alguma coisa errada e escondemos. Você pode esconder os seus pecados do homem. Você pode esconder os seus pecados das pessoas, mas nunca poderá esconder os seus pecados de Deus. Lembre-se, diz a Bíblia, Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as obras escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É isso que diz a palavra de Deus. Uma certa ocasião, um homem chamado Davi, o grande Davi, que tornou-se um rei, era o rei de Israel. Davi, ele cometeu um pecado. O pecado de Davi é chamado pela Bíblia de adultério. Davi cometeu um adultério. E esse adultério tem uma história até interessante. Porque Davi viu uma mulher tomando banho, gostou muito dela e desejou possuí-la. Davi não queria saber nada a respeito daquela mulher. O que ele queria saber é que tinha desejo de a possuí-la. E então mandou chamá-la. Ela veio e ele a possuiu. Depois, ele sabia que ela era casada. E era casada com um verdadeiro soldado de Israel. Embora ele não fosse de Israel, mas estava em Israel, lutando numa guerra, defendendo este país. Enquanto o marido estava na guerra, Davi, o rei, estava se deliciando no adultério com aquela mulher. Betseba era o nome dela. Uma jovem bonita, porém casada. Davi adulterou com ela e depois de praticar adultérios, depois de vários momentos de adultérios, então aquela mulher ficou grávida. E Davi ficou desesperado porque se aquele boato, se aquele fato, se aquele pecado pudesse cair na boca das pessoas, se todo mundo ficasse sabendo, Davi perderia o seu poder, perderia o seu cargo, deixaria de ser rei. Sabe o que Davi fez? Davi mandou uma carta e pediu que o marido dela viesse até o palácio do rei. E quando o marido veio, o marido de Betseba, Davi disse a ele: olha, sua esposa está aí sozinha há muito tempo, você está na guerra, que tal você passar uma semana com ela, tire uma semana de férias? Deus não deixou aquele homem dormir com a esposa, porque a intenção de Davi era fazer o marido deitar com a esposa e depois atribuir a gravidez a ele. Veja como o homem é maligno, como existe malignidade na mente humana, no coração humano. Davi tentou de todas as formas colocar a gravidez sob a responsabilidade do marido daquela mulher. Mas Deus não deixou e ele, de uma forma muito estranha, desobedeceu o rei e não foi dormir com a sua esposa e voltou para a guerra. Mas antes de voltar para a guerra, Davi escreveu uma carta, deu na mão dele, ele levou para o seu superior. E sabe o que dizia a carta? A carta constava a condenação dele. A carta dizia: coloque este soldado na frente da batalha para que ele seja assassinado no primeiro ataque. Que maldade! Que ação diabólica! E o marido daquela mulher foi assassinado. E agora Davi disse: bom, ela está viúva, e se ela está viúva, eu posso casar com ela, porque de acordo com a Bíblia, uma mulher viúva está livre para se casar. E Davi então possuiu aquela mulher definitivamente. Nasceu a criança e para sua decepção a criança morreu. Davi escondeu aquele pecado por anos. Durante muito tempo Davi escondeu aquele pecado. Ninguém imaginava que um rei poderia cometer 2 pecados além do adultério. Aliás, 3, adultério, mentira e assassinato. Agora, aquele pecado estava escondido. Aconteceu mais ou menos assim. É como se o rei levantasse um tapete e pegasse toda a sujeira do chão e pudesse colocar embaixo do tapete. Em outras palavras, o pecado do rei estava escondido. E ninguém sabia que o rei tinha cometido aquele pecado. E aí, meu amigo, o tempo passou.
Mas lembre-se, o texto de Eclesiastes, Deus há de trazer a juízo todas as obras. Não há nada que possa ficar escondido aos olhos de Deus. A Bíblia diz, todo mundo vai comparecer perante o tribunal de Deus, seja ele um rei, seja ele um empregado, seja ele um rico, seja ele um pobre, seja quem for, todo mundo. E o rei esqueceu disso. Um dia chegou um profeta, o profeta Natã. E quando o profeta Natã chegou, ele foi fazer uma visita ao rei Davi. Chegou ali, tocou a campainha do palácio do rei. O rei atendeu. É o profeta Natã. Ô Natã, que bom que você veio aqui. Chega pra cá, meu amigo. E o rei ficou todo feliz. Vamos sentar. E eles sentaram no bonito sofá do palácio do rei. E ali, os dois começaram a conversar. E o rei disse, Natã, que privilégio, a que devo a honra da sua visita, Natã. E o rei imediatamente pediu que trouxesse uma cevada para o profeta e um pãozinho integral, porque o profeta comia comidas naturais, não bebia café e comia pão natural. E aí o rei mandou trazer um lanche para o profeta e ali eles ficaram tranquilos, conversando, batendo papo, uma alegria muito grande. De repente, o rei Davi olhou para o profeta Natã e disse, ô profeta, qual a razão da tua visita? E o profeta olhou bem dentro dos olhos do rei Davi e disse, sabe o que é, rei? É que eu tenho um problema. E eu gostaria que o senhor, como rei, me ajudasse a solucioná-lo. E claro, o rei disse, pois não, profeta, o que você pedir, eu faço. Naquela época, o profeta tinha uma autoridade acima do rei. Hoje a situação é diferente, porque os profetas que nós temos hoje, eles escreveram a Bíblia e não estão conosco. Então a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Pois bem, mas naquela época tinha um profeta, e o profeta Natã falou, para você entender, rei, o meu problema, eu vou te contar uma história. A história é a seguinte, aí o profeta Natã contou uma história. Era uma vez, tinha um homem muito rico e tinha um homem muito pobre. É a história que o profeta Natã contou ao rei. Este homem muito rico, ele receberia uma visita do estrangeiro, de um outro país. E essa visita era muito importante. E o homem rico queria fazer uma festa, queria fazer um churrasco, queria fazer um almoço especial com churrasco e tudo. E sabe, rei, dizia o profeta Natã, aquele homem rico tinha muitos animais, muito gado, muitas ovelhas, muitos cordeiros. Mas ele foi na fazenda vizinha e foi à casa de um homem pobre. E aquele homem pobre tinha só uma cordeirinha, uma só, de estimação. E sabe, rei Davi, o que aquele homem rico fez? E o rei Davi falou, não sei, mas já estou indignado. Me conta logo, profeta. E o profeta disse, olha, aquele homem rico foi lá, pegou a cordeirinha do pobre e matou a cordeirinha do pobre e fez a festa para o seu amigo rico que vinha de outro país. Já imaginou, Davi, que atitude errada deste homem rico? E eu gostaria que o senhor me ajudasse a resolver esse problema. Ah, mas o rei Davi ficou indignado e disse, onde já se viu? Aqui no meu reinado não. Este homem aqui fazendo essas coisas? Não, eu não admito. Me diz quem é, me dá o nome, o endereço, o SIC e o RG. Vou mandar prender essa pessoa. Onde já se viu um homem? Que isso, que injustiça! E o rei ficou vermelho, indignado. E depois de tanta indignação, o rei Davi perguntou ao profeta Natã, profeta, afinal, quem é o homem? O profeta Natã olhou bem dentro dos olhos do rei Davi e disse, rei, tu és o homem. Bah, desmontou o rei. Imagina, tu és o homem. Imagina, amigo, imagina, amiga, você tem um pecado escondido. Você cometeu um pecado, escondeu, ninguém sabe do teu pecado. Quem sabe uma mentira, um adultério, um roubo, alguma coisa. Você pecou e escondeu. Ninguém sabe. De repente chega um profeta na tua casa, de repente chega um pastor na sua casa e Deus revela o pecado que você cometeu. Imagina o impacto. O rei, naquela hora, caiu dos joelhos, arrependido, ele começou a chorar, e ele começou a orar, e disse, realmente eu pequei, e ele sentiu o peso do arrependimento, e naquele momento o rei fez uma linda oração, uma oração sincera de arrependimento, e esta oração está no Salmo 51. Pegue a sua Bíblia. O Salmo 51 é a oração de arrependimento do rei Davi. Eu vou ler aqui para você apenas 2 versículos ou 3. No Salmo 51, o rei Davi se arrepende e ele deixa registrado para nós o que aconteceu naquele momento de arrependimento. Vejam, Salmo 51,
a partir do versículo 1. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E ele continua dizendo, e no versículo 10, ele clama e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outras palavras, ó Deus, eu estou arrependido, por favor, tem misericórdia de mim. E Deus perdoou o rei Davi, purificou seu coração e ele ganhou a salvação. Isto quer dizer que Deus pode perdoar todos os pecados, desde que a pessoa se arrependa. Por isso, meu amigo, não esconda nenhum pecado, confesse todos a Deus, abandone o pecado e viva uma nova vida, porque se você esconder algum pecado, lembre-se, Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas. Agora, o juízo final, ele está dividido em 3 fases. Eu vou te mostrar agora numa tela maior as 3 fases do juízo. E você vai começar a entender melhor os detalhes, as fases, os acontecimentos de cada fase do juízo final. Lembre-se, são 3 fases. Vamos aqui, olhando na tela, as 3 fases do juízo. Você pode ver aqui, a primeira fase é a fase de investigação. A segunda fase é a fase de comprovação. E a terceira fase é a fase de execução. Portanto, o juízo final está dividido assim: juízo de investigação, juízo de comprovação e juízo de execução. Primeiro Deus investiga, depois ele comprova com a presença das testemunhas e depois ele executa e dá a sentença final. Lembre-se, 3 fases do juízo. E das 3, é importante que você saiba que a primeira fase é a fase que estamos vivendo e por isso é a fase mais importante, a fase de investigação. Agora, a de comprovação também é importante e a de execução também é muito importante. Você precisa entender como funciona cada fase. E em rápidas palavras, eu vou explicar a você como funcionam essas 3 fases do juízo final. Está preparado? Nós vamos agora abrir a Bíblia e vamos acompanhar atentamente estas fases. E acredite, você vai entender uma mensagem que vai revolucionar o seu coração. Vamos lá? Vamos lá. As 3 fases do juízo. A primeira fase, fase de investigação. A segunda, de comprovação. E a terceira, de execução. Dá uma olhadinha aqui no computador e assim você entende melhor o que eu tenho a dizer a você. Por favor, aqui. Veja, o anjo está com a sua pena na mão, simbolizando um anjo que registra tudo. Na verdade, tudo que você faz, tudo que eu faço é registrado, você sabia disso? Existe um livro, o livro do juízo, e Deus anota tudo que a gente faz, através de um anjo. E aqui você vê o marcador do tempo, dizendo que nós estamos vivendo nos últimos dias, no fim dos tempos. Confira agora as 3 fases do juízo. Juízo de investigação. A segunda fase, de comprovação, e a terceira, como já mostrei a você, de execução. Vamos em frente. A fase de investigação acontece agora. Apocalipse 14, versos 6 e 7. A primeira fase acontece agora. Interessante observar o que diz Apocalipse 14, versos 6 e 7. Ali diz: temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que fez o céu e a terra, porque vinda é a hora do seu juízo. A Bíblia diz que chegou o juízo, estamos vivendo a primeira fase do juízo. Hoje, Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial, já realizando o juízo. Deus está realizando o juízo. E a Bíblia diz que já que estamos na época do juízo, agora é tempo de temer a Deus. O que significa temer a Deus? Temer a Deus significa 3 coisas. Primeiro, respeitar a Deus. Segundo, amar a Deus. E terceiro, obedecê-lo. Temei a Deus, dai-lhe glória. Ora, dar glórias a Deus não é ficar gritando glória, 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 glória. Não, dar glória a Deus significa atribuir a Deus toda a honra e toda a glória. Quando alguém elogiar você, quando alguém falar assim, puxa, como você canta bonito, diga, graças a Deus, a glória é de Deus. Quando alguém falar a você, olha, você tem uma casa bonita, um carro bonito, alguém dirigir a você algumas palavras de elogio, dê a Deus a glória, atribua a glória a Deus, dai-lhe glória, diz a palavra, porque chegou a hora do seu juízo, estamos vivendo no juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra.
Nunca mais você deve se curvar diante de estátuas, nem do pontífice romano e nem diante de autoridades humanas. Você deve se curvar diante daquele que fez o céu e a terra. A segunda fase é a fase de comprovação. E isto vai acontecer durante os 1000 anos. Os 1000 anos é um período profético que começa com a volta de Jesus e termina com a descida da Cidade Santa. 1000 anos literais. Esse período aparece em Apocalipse capítulo 20. Durante os 1000 anos haverá a fase de comprovação do juízo. E durante os 1000 anos, o povo de Deus vai estar no céu e os ímpios estarão mortos na terra. E aí, nós vamos ter 3 surpresas lá no céu. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. 3 surpresas. Primeira surpresa que vamos ter no céu, na segunda fase do julgamento, é estarmos lá. A segunda surpresa, pessoas que imaginamos que não irão para o céu, poderão estar lá. A terceira surpresa é essa daqui. Pessoas que pensamos que estarão lá no céu, elas poderão não estar. Por isso, quem é que vai para o céu? Só Deus é que sabe. Deus é que está fazendo o julgamento. Ele é o juiz. Durante a segunda fase, nós vamos ter 3 surpresas. É a fase de comprovação. E a terceira e última fase é a fase de execução, que acontecerá depois dos 1000 anos, quando a Cidade Santa descer do céu, aqui na terra, conforme diz Apocalipse 21, versículo 2. Após os 1000 anos, a fase executiva. E a fase executiva está escrito em São Mateus 25, verso de 31 a 34 e também verso 41. A Bíblia diz que naquele dia, na fase executiva do juízo, nós vamos ter 2 grupos. Um grupo à direita e o outro grupo à esquerda. Para o grupo da direita, Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para o grupo da esquerda, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Terrível, não é? Mas é a fase executiva. As boas-vindas aos salvos e a condenação aos perdidos. Aí surge uma pergunta: quem é quem no juízo final? Quem é o juiz? E quem é o advogado de defesa? Quem é o acusador? Quem são as testemunhas? E os réus? Quem são os réus? E por último, qual vai ser a lei usada como norma do julgamento? Calma, este é o nosso próximo tema. Daqui a pouco, você vai ter a oportunidade de entender quem é quem no juízo final. Mas antes de terminar o tema de hoje, eu gostaria de chamar muito a sua atenção para uma mensagem que Deus tem para o seu coração. Uma mensagem forte. E com ela, eu quero chamar você a uma mudança de vida. A palavra de Deus nos diz que na fase executiva do julgamento, quando Deus estiver concluindo tudo, Ele vai ter diante de si 2 grupos. O grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. Amigo, em que lado você vai estar naquele dia? Em que lado você vai estar? Do lado direito ou do lado esquerdo? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, você pode decidir agora. E com certeza a sua decisão é a mesma minha, estar do lado direito. Por isso, ore a Deus, abra o coração, confesse os pecados, chame o pecado pelo nome, dê nome ao pecado, confesse um por um. E Deus vai perdoar você, vai te dar um novo coração, vai te libertar das garras do inimigo e vai te dar a vitória pelo poder do sangue que Ele derramou por você. E nada vai te atrapalhar e impedir a sua salvação. Se você crê nestas palavras, se você crê em Deus como juiz e em Jesus como advogado, eu o convido a orar agora comigo. Vamos orar? Ó Deus querido e maravilhoso, fechamos os olhos para podermos abrir o coração. O coração está aberto para receber a mensagem do Senhor. Queremos obedecer a Tua palavra, andar com Jesus, queremos ter Jesus no coração e sentimos hoje o desejo muito forte de fazer a Tua vontade e de estar do lado direito no dia da execução final do juízo. Nas Tuas mãos eu entrego este amigo, esta amiga, esta pessoa que está orando comigo. Eu tenho certeza da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.
rocha e meu poder, tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus, Pai celeste, Rei do universo, és o mesmo desde a eternidade. Ó Abba, meu Pai, doador da vida, Deus comigo, aquele que me ama. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder, tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus, tu perdoas e esqueces o que eu fiz. És Cordeiro que sofreu a morte e ressurgiu ao fim para dar-me a salvação. Vem brilhar em mim, ó estrela d'alva. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder, tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus, tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus, oh, tu és meu Deus. Você é uma pessoa muito importante. E como eu disse, o nosso próximo tema é sobre quem é quem no juízo final. O diagrama do juízo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.